No céu, existe algo mais do que as estrelas. Junho de 1977, litoral do estado do Pará. Sargento, vem, sargento, rápido! Vem, olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. Colares, Pará, outubro de 1977. Era uma noite quente, no interior do município litorâneo. Antônio preferiu dormir naquela noite em uma rede na sala de sua casa. De repente, este é o canal Arquivo de Mistérios. Os contatos imediatos no Pará, a Operação Prato. A Operação Prato foi uma missão conduzida pela Força Aérea Brasileira entre setembro e dezembro de 1977, com o objetivo de investigar relatos de objetos voadores não identificados na região de Colares, no estado do Pará. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. O comando da missão esteve sob a responsabilidade do capitão Uirangê de Rolanda Lima, que liderou as investigações em campo. A iniciativa foi motivada por uma série de relatos de moradores que afirmavam ter avistado luzes misteriosas no céu. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que... Mas não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Dispensável. Durante os 4 meses da operação, as equipes coletaram diversos materiais, incluindo fotografias e depoimentos de testemunhas. Segundo relatos, alguns militares também presenciaram o fenômeno. Sargento, vem, sargento, rápido! Vem, olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. Belém, capital do Pará. 1977. Redação do jornal O Estado do Pará. Carlos Mendes, um jovem repórter, recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, vozes carregadas de pavor pediam ajuda. O jornal precisa vir. A cidade está aterrorizada. As informações vinham de Viseu, cidade distante cerca de 350 quilômetros de Colares. A situação era pior. Carlos, sem hesitar, chamou seu fotógrafo e juntos partiram para Colares ainda naquela noite. Ao chegarem, foram imediatamente cercados pelos habitantes, desesperados para compartilhar suas histórias. Alguns mostraram. Ela sentiu o corpo paralisar.
Na manhã seguinte, descobriu marcas inquietantes no peito, como se alguém tivesse repetidamente perfurado sua pele com um alfinete. Eram 8 horas da noite. Orivaldo Pinheiro estava pescando com um amigo. De repente, o amigo de Orivaldo notou uma luz voando baixo. Não havia qualquer barulho vindo da luz. Assustados, saíram correndo para a cidade. Em pânico, contaram para outros moradores o que tinham visto na praia. Só então souberam que não eram os únicos a terem presenciado fenômenos parecidos. Pelo menos outras 12 pessoas afirmaram terem visto, e algumas até perseguidas e atacadas pelas luzes misteriosas. A equipe da aeronáutica, formada por 60 homens, comandada pelo capitão Uirangê Holanda, montou sua base na Praia do Machadinho. O capitão acreditava em vidas inteligentes em outros mundos, mas não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo em Colares tinham alguma coisa a ver. Em uma noite, o capitão estava no centro da pequena cidade quando viu fogueiras acesas. Ele então perguntou a uma médica o que estava acontecendo. A resposta foi de que o povo, já desesperado, acendia fogueiras para se defender dos discos voadores. A resposta do oficial Holanda foi enfática. Isto é besteira. Não existe nenhum disco voador. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. Mas esta certeza estava próxima de mudar. Poucos dias depois, em uma noite no acampamento base na Praia do Machadinho, o capitão Holanda presencia algo que iria mudar tudo. Não adianta, essas luzes não me convencem, isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente, fotografei luzes, nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça. Em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Após 4 meses, a Operação Prato foi encerrada. Os documentos oficiais mencionavam os avistamentos de luzes não identificadas, comportamentos anômalos desses fenômenos e relatos de moradores sobre efeitos físicos, mas não traziam explicações conclusivas. Após 20 anos, em 97, o agora então coronel reformado Uirangê Holanda decidiu falar. Ele concedeu uma entrevista a um ufólogo, onde fez revelações sobre o caso, inclusive relatando o avistamento naquela noite sobre o acampamento base. Após 3 meses, o coronel foi encontrado morto em sua casa em Niterói. A causa oficial de sua morte foi que ele teria atentado contra sua própria vida. Dentre vários relatos, o coronel Uirangê falou que teve contatos em 3 ocasiões, uma delas na praia no acampamento. O coronel contou que, enquanto dormia, foi visitado por uma figura humanoide. Estava deitado na cama e, de repente, um clarão iluminanha. O coronel descreveu o alienígena. O ser tinha mais ou menos... O alienígena simplesmente desapareceu. O então capitão acrescentou: foi tudo registrado no relatório, inclusive com fotos. 9 mais, um pouco mais. Está tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia, mais de 500. E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Não foi um relatório comum, elaborado por um civil ou um ufólogo. Foi feito por um oficial das Forças Armadas, com todo o rigor necessário.
O capitão apontou em seu relatório os avistamentos e experiências que ele próprio teve na região de Colares. O documento foi encaminhado para o alto comando da aeronáutica. Foi então que o capitão recebeu uma ordem direta. A Operação Prata deveria ser imediatamente encerrada. Durante o tempo em que ficou à frente das investigações, o coronel presenciou e ouviu tantos relatos que, mesmo sem a estrutura da aeronáutica, ele não obedeceu à ordem e continuou o trabalho. Boa tarde, senhores. Boa tarde, capitão. Os senhores leram meu último relatório? Lemos, capitão. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função para o senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. Com licença. E o que é que a aeronáutica vai fazer com todas essas informações? Capitão, nada o impede de continuar investigando sozinho. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Com licença. Mas o que aconteceu antes e durante a Operação Prato que impressionou tanto o capitão Uirangê? Os acontecimentos misteriosos de Colares e da Operação Prato são tão vastos quanto intrigantes. Hoje, você conheceu apenas uma pequena parte desse fenômeno que marcou a história da ufologia no Brasil. Nos próximos episódios, vamos explorar em detalhes outros relatos surpreendentes, incluindo encontros próximos, avistamentos extraordinários e as revelações documentadas pelo capitão Uirangê. Não perca, porque ainda há muito mais a ser desvendado. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!